Meus irmãos, o texto que nós vamos trabalhar já foi lido, Atos 3, do 1 ao 10, mas eu quero reler para que a gente lembre daquilo que leu e vá passo a passo, observando o que esse texto quer nos dizer. Texto Atos 3, de 1 a 10. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande." Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu-o andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Primeira coisa que a gente pode observar desse texto, nós vamos observar hoje à noite 3. Os versículos 1 e 2 mostram quem é o Deus de Abraão. É o Deus que contempla os seus filhos. Pedro e João iam se aproximando do templo. Era chegada a hora da oração. Minha versão NVI já diz que eram 3 horas da tarde. Se a gente for observar na revista atualizada, era a hora nona. E nessa hora nona era a hora que eles estavam indo ao templo para fazer as suas orações. E muitas outras pessoas iam até o templo fazer orações exatamente naquele horário. Naquele mesmo instante, como costumeiramente acontecia, um homem aleijado era carregado por outros, para que fosse colocado perto da porta do templo, que era chamada Formosa. E ali aquele homem pedia esmolas a quem passava. Aquele homem que pedia esmolas para quem passava, olhava para o rosto de cada um e talvez pensasse: qual é a oração que essa pessoa vai fazer hoje? Qual é a necessidade que essa pessoa tem hoje? O que é que está acontecendo no coração dela? Eu sei o que está acontecendo no meu. Eu estou aqui há muito tempo, sendo carregado por outros, para pedir esmolas, porque eu sou coxo, eu sou aleijado. Eu não tenho como trabalhar com minhas próprias mãos, eu dependo do auxílio de outras pessoas. Mas eu vejo pessoas entrando e saindo desse templo, a hora nona, e eu fico aqui na porta do templo, vendo eles entrarem, esperando que o coração deles esteja aberto, para que quando eu pedir essa esmola, eles possam me dar alguma coisa. Quem pode avaliar o sofrimento do coxo? Quantas vezes a gente passa por um e faz pouco caso? Quantas vezes a gente já viu pessoas pedindo esmolas perto da porta de algum local, e talvez a gente até olhou, até se compadeceu, mas não tinha como ajudar. Mas como avaliar o sofrimento dele? De ver pessoas indo e voltando, todos os dias, a hora nona, para fazer suas orações. Enquanto isso, ele não entrava no templo, porque ele já ficava à porta Formosa, porque pessoas o carregavam até ali. Se não fosse assim, ele nunca teria chegado àquela porta do templo. Como é que ele lidava com as próprias limitações físicas? Será que era uma pessoa revoltada? Ou será que era uma pessoa que esperava que Deus um dia fizesse um milagre e ele pudesse voltar a andar? Será que ele acreditava nisso, ou
era uma pessoa que simplesmente tinha se entregue a essa limitação de ser aleijado. O texto diz que ele era aleijado de nascença, ou seja, ele nunca tinha experimentado o gosto de andar de um local para outro. Agora imagine o que é olhar todas as pessoas se locomovendo e você nunca ter andado. Como é que ele lidava com isso? Como é que ele enfrentava a dificuldade financeira? Já que ele não poderia se locomover, trabalhar, não tinha dinheiro, ele pedia esmolas. Mas como é que ele lidava com isso? Será que era uma pessoa que do pouco que tinha também dividia com outros, percebendo a necessidade que outros tinham também? É interessante que quando a gente fala de dificuldade financeira de uma pessoa aleijada, a gente está falando da dificuldade financeira de uma pessoa que é realmente pobre porque não tem como se desenvolver. Mas existem também aqueles que são pobres porque não têm muita capacidade de administração dos recursos que vêm à sua mão. Mesmo assim, quando uma pessoa está passando necessidade, pode perceber, as que mais ajudam são as que também têm dificuldades, são as que também passam algumas necessidades, mas do pouco que têm, dividem para que outras pessoas não sofram tanto. E aí, como é que ele enfrentava essa dificuldade financeira? Pessoas que talvez tivessem tanta necessidade quanto ele de um recurso a mais, passavam na porta do templo e depositavam ali perto dele alguma moeda. E a gente pensa, pode ser uma moeda pequenininha, de um valor quase nulo, mas para ele poderia fazer toda a diferença quando alguém se dobrava e depositava ali o seu auxílio. Mas de que modo ele acalmava o coração? Chega um momento que você, quando está adoentado, com uma dor de cabeça muito forte, com uma gripe muito forte, uma febre, você fica de cama e você fica totalmente agoniado para se levantar, para fazer alguma coisa. Agora imagine, suas pernas nunca se mexeram. Eu não consigo imaginar o tempo de vida que eu tenho sem conseguir me mexer. Eu acho que eu ficaria desesperado se um dia minhas pernas não mais conseguissem ter força para eu me locomover. Agora imagine uma pessoa que nunca sentiu isso, nunca sentiu nenhum formigamento na perna para dizer assim, está funcionando. De que modo ela poderia acalmar o coração, a fim de que ela se certificasse de que tudo ficaria bem? Será que alguém passaria por ali e dizia, hoje eu não tenho esmola para te dar não, mas se preocupa não, tudo vai ficar bem? É uma das coisas que mais se diz em corredor de hospital. Não se preocupe não, vai dar certo. Não se preocupe não, tudo vai ficar bem. Olha, já deu certo. Nem sempre dá. E nem sempre fica tudo bem. E como é que você acalma o coração na situação que ele estava? Nunca andou, não tem dinheiro, precisa das esmolas e até para chegar à porta do templo pessoas levam ele. Como é que fica o coração de uma pessoa como essa? Nós e os da nossa família também têm algum grau de sofrimento na vida. Não existe essa pessoa que diga, eu nunca sofri, eu nunca tive problemas. Não existe essa pessoa. E às vezes a gente faz uma leitura errada da vida de outras pessoas. A gente tem dificuldade financeira e acha que quem não tem é feliz. Às vezes não é. Às vezes sofre mais do que a gente, que está ali juntando as moedinhas para fazer uma feira. Mas aquele que tem muitas coisas materiais, talvez não tenha o que a gente tem, que é a certeza da salvação. Então, para a gente, o sofrimento que ele terá, a gente percebe que vai ser muito maior do que o sofrimento que a gente tem hoje, por conta de uma dificuldade financeira. Então todos nós temos algum grau de sofrimento na vida, e a gente não está na vida para fazer competição de quem sofre mais.
Pelo contrário, nós estamos nessa vida para carregar os fardos uns dos outros, nos auxiliar. Porque não vai adiantar nada você chegar para alguém e dizer assim: ah, mas minha doença é pior, ah, mas eu sofro muito mais, ah, mas eu estou numa situação muito pior do que você. Isso não ajuda. O que ajuda é dizer assim: eu tenho problemas, mas o que eu posso fazer por você? Eu sei que você tem problemas, você pode me ajudar? O que a gente pode fazer um pelo outro? Porque nós enfrentamos barreiras, nós enfrentamos vários tipos de limitação, nós enfrentamos incompreensões de muitos lados, nós enfrentamos tristezas que querem fazer com que a gente acredite que está só. Tem hora que você olha para tudo, você está no meio de uma multidão, mais ou menos como eu me vejo quase todas as manhãs, quase 500 pessoas ao meu redor, mas tem hora que eu estou sozinho, e às vezes eu quero pensar que de fato eu estou sozinho, mas tem Deus com a gente. Infelizmente existem tristezas e coisas que acontecem que parecem que a gente não tem ninguém por nós. Esse homem talvez olhasse em algum momento arrastado ali para a porta do templo chamada Formosa e dissesse: eu estou completamente sozinho. Até porque as pessoas que o carregavam, depois que o deixavam ali, iam embora. Provavelmente seriam pessoas que iriam fazer suas orações ali no templo. Carregavam ele, deixavam a porta, faziam suas orações e ao sair carregavam ele para o local onde ele ficava normalmente. Mas enquanto as orações eram feitas, ele estava só. E se o seu coração não era voltado para Deus, apesar de estar na porta de um templo, ele realmente se sentia só. E ele estava sozinho. Até o dia em que Pedro e João estavam indo à porta do templo e olharam para ele e pediram que ele olhasse para eles. Em meio a tudo isso, a palavra do Senhor nos apresenta a realidade que o Deus de Abraão é o Deus que contempla, que olha para os seus filhos. Ou seja, por mais que esse homem se sentisse só, com toda aquela dificuldade, por mais que a gente se sinta só, em todas as dificuldades que a gente enfrenta, em todas as dores que a gente enfrenta, mas nós temos pela palavra a certeza que o Deus de Abraão é o que contempla os seus filhos em todos os aspectos da sua vida. Não é somente nas dores, não é somente nas dificuldades, mas também nos sonhos, nos anseios. Ele sabe o que se passa conosco e nenhum dos nossos passos é desconhecido do Senhor. Aquele homem não podia dar um passo, mas mesmo assim, nada do que aconteceu na vida dele passou despercebido pelos olhos do Senhor. Ele ouve as nossas orações e ele atende de maneira positiva aquilo que está dentro da sua soberana vontade. A gente faz oração todos os dias, a gente pede muita coisa a ele, a gente agradece outras tantas, mas ele atende quando está dentro da sua vontade. Ou seja, a gente não está orando para um Deus que não olha para a gente, que não percebe o que a gente fala, que não olha para o nosso coração e não vê aquilo que nós estamos precisando. E Ele vê o quanto nós sofremos e o quanto nós desejamos estar livre dessas circunstâncias, desses sofrimentos. Ele não nos dá um fardo maior do que o que nós possamos carregar. Não é muito fácil de entender isso, mas se Deus lhe deu alguma limitação, lhe deu alguma questão de saúde muito grave, Ele sabe que você pode suportar, porque você está com Ele, aí você suporta. Mas humanamente falando, existem coisas que não dá para suportar. Dia desses eu escutava uma pessoa conversando, depois ela se virava para mim e dizia: eu tenho muitos problemas,
Eu disse: todos nós os temos. Ela disse: mas o meu problema é maior. O meu problema é o câncer. E todo mundo da minha família morre dessa coisa. Eu já perdi a conta, já perdi mãe, já perdi tia, já perdi pai, já perdi sobrinhos, e agora sou eu. Tão nova, mas já com esse mal. Por que que Deus me deu isso? E aquela pergunta era muito forte, mas a resposta é: porque Ele sabe que você suporta. Agora você ainda não sabe que suporta, porque você ainda não sabe o tamanho do Deus a quem nós servimos. Essa é a grande diferença. Nós somos tão frágeis quanto quem está lá fora. Os santos são tão frágeis quanto os ímpios. Na sua estrutura humana nós somos frágeis, mas em Deus nós suportamos todas essas aflições. Então Ele não nos dá um fardo maior do que o que nós possamos carregar. Antes Ele nos dá graça para suportar essas coisas, e Ele nos oferece o seu fardo, que é leve, e o seu jugo, que é suave, e nos orienta a aprender dele, que é manso e humilde de coração. Esperando nele, confiando que Ele contempla os seus filhos, nós vamos viver sempre esperando o melhor, independente de ser ou não igual à nossa vontade. A nossa vontade geralmente vai bater longe da vontade de Deus, mas se nós entendemos que estamos esperando no Deus que contempla os seus filhos, nós vamos esperar pela sua vontade, nós vamos esperar pelo seu favor, nós vamos esperar pela sua graça e pela sua providência. Até porque esse mesmo texto, os versículos 3 a 6, vai nos mostrar que o Deus de Abraão é o Deus que providencia o de que precisamos. Pedro e João vão passando ali na porta do templo chamada Formosa, e vendo que Pedro e João iam entrar no templo, no pátio do templo, no local onde ele não poderia estar porque não andava, o aleijado olha para eles e diz: vocês têm alguma coisa, alguma esmola? Vocês podem me dar alguma coisa? Pede esmola a eles. Pedro e João olham bem para ele. Essa expressão para mim é chave. Eles olharam bem para ele, olharam fixamente naquele homem. Será possível que Pedro e João nunca tinham ido a esse templo, na hora nona, para fazer suas orações? Talvez já tivessem, mas o texto diz que eles ouvem aquele pedido de esmola, e vendo aquele homem, eles param e olham bem para ele, analisam aquela situação, aquele contexto daquele homem, e olhando bem para ele, Pedro diz: olhe para nós, olhe para nós. Eu já ouvi o que você falou, você me pediu alguma esmola, mas olhe para a gente. Olha, estou eu aqui, meu companheiro João. O homem olhou para eles com atenção, mas interessante que o texto diz: esperando receber alguma coisa. Talvez aquele homem dissesse dentro de si: opa, eles pararam e olharam para mim, eles vão me dar alguma coisa muito boa. Ele pediu para eu olhar para eles, então vai sair alguma coisa daí. E a expectativa começou a ser muito grande. Na minha percepção, se eu olho para um mendigo, eu não questiono a sua necessidade. Você não questiona a necessidade de um mendigo. O homem está lá na porta do supermercado. Se ele está na porta do supermercado pedindo esmolas ali, o que é que ele está precisando? Comida. Ele está na porta do supermercado. Se você vê uma pessoa na porta de uma farmácia com 2, 3 receitas pedindo auxílio financeiro, está precisando de remédio. Então você não questiona a necessidade dessa pessoa.
Mas no olhar dos apóstolos, a necessidade daquele homem era maior do que a de dinheiro. No olhar dos apóstolos, o que ele mais precisava, o recurso material não podia comprar. Pedro diz: eu não tenho prata nem ouro, ou seja, eu não vou te dar esmola. Você olhou para mim com atenção, mas eu não vou te dar esmola. Mas o que eu tenho eu te dou. O que é que eu tenho? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Talvez aquele homem tomou um susto, né? Dizer: espera aí, eu estava pedindo esmola, o homem está me mandando andar? Mas ele não está vendo não que eu sou aleijado? Ele disse: olhe para nós, olhe, como Cristo fazia, olhando para as pessoas, vendo a necessidade delas, fazendo uma leitura inteira do ser delas. O homem esperava pela esmola, esperava que eles depositassem algum valor na sua mão, que estava estendida pedindo alguma coisa, para que ele pudesse comprar algo que saciasse a sua fome por um dia, até o dia seguinte, quando ele seria arrastado de novo para a porta do templo, chamada Formosa, para pedir de novo. Talvez ele estivesse esperando um valor que pudesse matar a sua sede por uma tarde, já que era 3 horas da tarde. Se o clima fosse igual daqui, 3 horas da tarde ele estaria com bastante sede, muito calor, e ele queria algum valor que ele pudesse comprar alguma coisa para beber. Mas Pedro olha para ele e diz: eu não tenho prata nem ouro. Humanamente falando, parece que caiu, murchou a expectativa dele, mas não. Ele diz: o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus o Nazareno, ande. Aquele homem podia comer a qualquer hora, não podia? Podia. Se alguém vai passando ali com alguma comida, pode dividir com ele. Ele poderia se refrescar e matar a sua sede a qualquer hora, não podia? Podia. Alguém passando com água, dividiria com ele. Só que ele continuaria sem andar. Comeria, mas continuaria sem andar. Beberia, mas continuaria sem andar. O apóstolo, pela autoridade que há no nome de Jesus, diz: ande. Tudo que ele não poderia fazer sozinho, tudo que ele não poderia fazer com a ajuda de outras pessoas, porque as pessoas o arrastavam para lá, ele não ia andando para lá. Você pode então concluir: o que o homem precisava era ser curado. Ele era coxo, então o que ele precisava ali? Ser curado. Mas eu digo que ele foi curado da condição física, porém o que ele mais necessitava era ser curado espiritualmente. Através dessa cura física, o seu espírito foi curado. O homem foi curado em nome de Jesus, o mesmo a quem ele deveria devotar toda a sua vida. Ou seja, ele estava na porta do templo, muito perto de Jesus, mas ele não conhecia Jesus. E foi justamente naquele momento que Pedro e João dizem: em nome de Jesus Nazareno, ande, que ele agora sim, andando, vai poder entrar no templo junto com os outros, fazer suas orações e louvar Jesus. Esse episódio trouxe esperança para o viver daquele homem. E quem é que promove a esperança na nossa vida? É Cristo. Ele é a própria esperança, a esperança daqueles que lhe seguem, Jesus o Nazareno. Ele nos dá o que nós precisamos, seja o de comer, o de beber, o de vestir, a nossa cura física e, o mais importante, a nossa cura espiritual. O Deus de Abraão, o nosso Deus, providencia o de que precisamos. Mas esse Deus de Abraão, dos versículos 7 a 10, é o Deus que faz maravilhas. Aquela palavra foi realmente vinda do Deus Todo-Poderoso. Hoje você pode escutar muitas pessoas dizendo: em nome de Jesus, levanta e anda. Por que não anda? Porque a minha palavra não tem poder, mas a palavra de Deus tem poder.
E Pedro e João estavam ali em nome de Deus, para poder fazer a diferença na vida daquele homem. Aquela palavra que foi pronunciada não foi em nome de Pedro, ande. A palavra que foi pronunciada não foi confesse que você está curado e ande. A palavra que foi pronunciada foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E os apóstolos seguram aquele homem pela mão. E ao levantar-se, aquele homem tem firmeza nos seus pés e tornozelos e passa a andar. Ninguém passou a ver aquele homem do mesmo jeito que ele era minutos atrás daquele episódio. Ele não andou naquela hora e 2 dias depois ele estava de muletas novamente. Ele não andou naquela hora e depois já estava em cima de uma cama de novo. A obra foi completa. Deus faz maravilhosamente bem os seus milagres. Diz o texto que de um salto ele se pôs de pé. De um salto ele se pôs de pé. E não mais se rastejou, ou foi carregado até a porta formosa para mendigar. Ele foi restaurado por completo, e agora ele pode entrar no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Passa a primeira pessoa, quem é esse homem que está aqui no pátio do templo, saltando, andando, louvando a Deus? Vem uma pessoa lá de dentro, fazendo suas orações. Quem é esse aí que está gritando, saltando, louvando a Deus? Quem é esse homem que está aí, tão feliz da vida? Quando todo o povo viu daquela maneira, reconheceu, é aquele homem que estava ali na porta, é o homem que ficava o tempo todo ali na porta mendigando, e o homem está andando. É um milagre, é uma maravilha. Quem pode fazer isso? Deus. Quando todo o povo viu daquela maneira, reconheceram e ficaram perplexos, admirados. A gente fica admirado com coisas bem menores, porque na nossa época não é natural um coxo ficar de pé, mas a gente se admira do poder de Deus e de como Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. E são muitas as coisas que nós temos para contar a respeito daquilo que Ele já fez, e são muitas as esperanças que nós temos depositadas nele, de que Ele ainda vai fazer. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o meu, o seu, faz coisas maravilhosas para o engrandecimento do seu nome e para a alegria dos que o servem. Aquele homem só teve uma reação: sair pulando pelo pátio do templo e louvando a Deus. E as pessoas entenderam que quando ele passou por ali saltando, dizendo Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus faz milagre, faz mesmo, eu sou prova viva. Aquele homem foi prova viva de que o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó é o Deus dele que faz milagres. É o Deus que até hoje faz muitos milagres, só que hoje Ele não precisa fazer milagre para que as pessoas saibam que Ele é Deus. Aqui ainda era necessário. Talvez pessoas entravam pela porta do templo e faziam orações que não passavam do teto. Talvez pessoas entravam ali e faziam orações em nome de Deus que eles nem conheciam, como aquele homem passou a conhecer. Foi necessário também que aquela maravilha acontecesse para que pessoas voltassem a crer em Deus. Pessoas desacreditadas da palavra do Senhor, olhando para aquilo dali, não tinham outra coisa a não ser reconhecer que Deus faz maravilhas. Então que a gente glorifique a esse Deus maravilhoso, esse Pai maravilhoso, que nos concede tantas bênçãos e cuida dessa geração como cuidou da geração de Abraão, e vai cuidar das posteriores. Que não saia da nossa mente o Deus que curou esse mendigo aleijado, mesmo Deus a quem nós servimos e que pode fazer grandes coisas. O Deus de Abraão, quem é esse Deus?
é o Deus que contempla os seus filhos, é o Deus que providencia o que os seus filhos necessitam, e é o Deus que faz grandes maravilhas.